nome é Luana e hoje estou aqui sozinha para dar início a este episódio. No último episódio postado aqui de melhores leituras de 2024, a gente teve 3 horas de gravação. E aí veio essa ideia de talvez dividir esse episódio em 2 partes e torná-lo mais civilizado. Então fizemos isso e essa então é a segunda parte na qual o João fala sobre a sua melhor leitura do ano, que foi A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então fiquem agora com esse episódio especial, extra, excepcional e bora escalar essa montanha. Lembrando também do nosso Apoia-se, gente. Se você puder apoiar o canal, vocês podem contribuir com a gente agradece imensamente, isso ajuda bastante a esse pequeno trabalho, a nossa dedicação que a gente tem aqui, e é sempre muito importante e muito recompensador quando a gente vê que a gente tem um apoio aí do pessoal do outro lado, que vocês escutam a gente, que vocês torcem pela gente, que vocês acompanham o canal, que vocês nos apoiam. A gente tem um Apoia-se, que é o Apoia-se. Vou passar o link, mas todos os links do nosso podcast você encontra também no nosso Instagram. Na nossa bio tem um redirecionador de link e tem tudo lá certinho. Mas se você quiser ir direto para conhecer o nosso Apoia-se, é apoia.se/livros e listas pod. E aí você tem acesso aos diversos planos, tem recompensa diferente para cada tipo de apoio. É muito legal. O nosso grupo no Telegram tem sido bastante divertido da gente comentar leituras, comentar impressões, o que está acontecendo no mercado editorial. Então fica aí a sugestão. E aí queria também aproveitar o momento para dar as boas-vindas e agradecer aqui nominalmente as novas apoiadoras que chegaram esses dias, que são, anotei aqui os nomes, Rosana Vilela Santos, Evelyn Sartori, Priscila Almeida Calado, Mônica Geraldine Moreira, Jordana Rafaela Bula Costa e Camila Navarro. Bem-vindas, meninas, e muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. A gente fica muito feliz. Vai, convença o nosso público a ler 800 páginas, vai. Gente, eu tô transtornado. Eu só queria pedir aqui desculpas antes de começar, porque eu tô assim, rodando, eu só falo da Montanha Mágica, eu vou comprar pão, eu falei, você já leu Montanha Mágica? Por que você não tá lendo a Montanha Mágica? Eu tô viciado no Thomas Mann. Antes, só para me organizar, queria já começar aqui dizendo que eu estou claramente roubando, né, Luana? Claramente. Porque eu terminei de ler A Montanha Mágica em 2025. Mais precisamente, ontem. Eu não estou mentindo. Mas, acho que vocês vão entender. Primeiro ponto, eu humildemente propus para a Luana, o que é que custa você ler este pequeno livro, este panfleto do Thomas Mann, para a gente fazer um episódio em comum, porque eu acho que o Thomas Mann merece um episódio de leituras comum aqui, sabe? Daquele último que a gente faz. Luana, gente, a resposta de Luana foi um sorriso para mim, ela nem se dignou a responder. Foi kkk. O seu pedido não é razoável, não podemos fazer nada para te ajudar. Eu falei, por que você não lê? Vamos ler a Montanha Mágica, que eu tenho certeza que vai ser a melhor leitura do seu ano também, de 2025, então eu espero um ano para isso aqui não é nada. Eu espero um ano, a gente fala ano que vem dele. A Luana fez assim. E aí eu falei, bom, talvez ela não esteja disposta a subir a montanha agora. Mas segundo ponto, é porque apesar de eu ter terminado de ler agora, em 2025, o livro tem, gente, nessa edição da Companhia das Letras, 856 páginas. É literalmente o maior livro que eu já li na minha vida. Eu fiz essa pesquisa, voltei nos calhamaços que eu tinha lido. E aí, temos um critério aqui, ó. A maior parte dele eu li em 2024. Eu demorei, gente, 1 ano para ler este livro. E quando que a gente determinou esse critério, que eu não me recordo? Eu acho que é uma questão matemática. De 850 páginas, 600 e tantas eu li em 2024. Poxa. E o João, gente, só um detalhe. Para quem não tá assistindo o vídeo, ele leu a versão física. Tá até mais forte.
Tá linda, tá arrasando, tá maravilhosa. Então, assim, estou roubando, mas vários motivos. Luana falou não, kkk, pra mim, falou que não ia escalar a Montanha Mágica, e eu não ia aguentar esperar um ano. E não só, talvez até aguentasse, porque eu demorei um ano pra ler. E estou sendo sincero, eu comecei a ler o livro em janeiro de 2024, gente. Eu terminei em janeiro de 2025. Mas vamos ser honestos, eu só li nas férias, gente. Eu demorei 4 meses pra ler, porque eu li ele em janeiro, em julho, em dezembro e em janeiro. Também como é que leva esse livro no ônibus? O resto do ano, gente, eu não, assim, encostei na Montanha Mágica. Porém, gente, assim, o meu coração tem um dono, Luana, e ele se chama Thomas Mann. Eu sinto muito estragar este episódio, que estava só com autoras, e trazer um homem branco europeu aqui para discussão, né? É sempre triste quando a gente faz isso, mas eu vou ter que passar. Trouxe aqui uma pilha de panos para passar para o Thomas Mann. Daqui a pouco a gente vai falar da história do Thomas Mann. Luana é uma detratora do Thomas Mann. Eu já preparei minha defesa aqui, tenho os meus paninhos para passar, mas vou tentar. Começou uma música ao vivo aqui agora, nos meus vizinhos. Comemorando o fim da sua leitura. Comemorando o fim da subida na Montanha Mágica. Tá vazando o áudio aí? Eu não tô escutando. Mas acho que eu vou fechar a janela por segurança. Mas talvez fique até bom uma musiquinha de fundo, vai que os ouvintes gostam. Tudo a ver com a tuberculose. Só espero que isso não acabe em morte. Mas vamos lá, Luana. Preparei um roteiro aqui pra gente comentar. Quero falar da Montanha Mágica. Já preparei vocês, é um livro com quase 900 páginas, então assim, tem muita coisa para eu falar aqui. Tentarei não dar spoiler, mas já fica também minha indagação. O que é considerado spoiler num livro de quase 1000 páginas? Porque assim, até a página 400 é ou não, enfim, né? Mas o livro, o Thomas Mann é publicado no Brasil pela Companhia das Letras, belíssimas as edições, com tradução do Herbert Caro. E nessa edição que eu tenho aqui, a tradução, porque essa tradução é muito famosa, ela era a tradução publicada antigamente pela Nova Fronteira, que era a casa antiga do Thomas Mann. E aí ela sofreu um processo de atualização e de revisão, né, para modernizar, digamos assim, não sei exatamente a palavra, pelo Paulo Astor Soetti. Tem um pós-fácil do Paulo aqui, muito interessante, em que ele vai explicar, né, as escolhas que ele fez, como que ele mexeu ou não na tradução, como que ele fez essa atualização, acho melhor dizendo. João leu o livro inteiro e até o pós-fácil, eu tô muito impressionada. Não, e gente, eu tô transtornado mesmo, assim, com a Montanha. Eu vi aulas, inclusive posso até recomendar que depois eu tô vendo videoaulas sobre a Montanha Mágica, eu tô assim, naquele fluxo mesmo, sabe? E antes de terminar o livro, eu já, sabe quando você fica naquele vórtice, que você só fala da Montanha Mágica, você só quer, talvez não da Montanha Mágica, mas quando você gosta muito de um livro, você fica só falando daquele livro, né? Aquele meme maravilhoso. Eu passo 80% do meu tempo falando da Montanha Mágica e nos outros 20% torcendo para que alguém fale para que eu possa render. Mas assim, primeiro, vou só contextualizar, eu já sou apaixonado com Thomas Mann. Eu já tinha lido O Morte em Veneza, que na coleção da Companhia das Letras é publicado junto com uma outra novela, que é Tônio Kroger, ou Kruger, agora eu não vou lembrar. Kruger, mas é igual o Fred. Mas incrível, já é incrível, gente. O Thomas Mann realmente, para mim, assim, ele põe um sarrafo ali no alto. É aquele autor que você lê um parágrafo e você fala, nossa, tem uma coisa aqui diferente. E aí, o livro A Montanha Mágica começa com um prefácio do Thomas Mann de 2 páginas apenas. Uma página até, na verdade, aqui, se desconsiderar o espaço em branco, que é a única coisa curta que você vai ler nesse livro, tá? E é, assim, um negócio esplêndido. Não vou ler ele todo aqui, mas já queria chamar a atenção para você entrar no clima e para justificar algumas escolhas que eu fiz de comentário. Eu vou comentar alguns aspectos aqui que eu não estou considerando spoiler, porque o próprio Thomas Mann, nesse propósito, a primeira página, ele já te conta. Ó, é um livro sobre isso que eu vou discutir isso. Então você já entra na história sabendo mais ou menos para onde ela vai caminhar. Ele começa assim. Queremos narrar a história de Hans Castorp, não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas pela história em si,
que nos parece em alto grau digna de ser narrada. E caberia dizer, a favor de Hans Castorp, ser esta a história dele, já que não é de qualquer um que cada história acontece. Então, assim, já acho interessante porque ele já conta, né? Vou narrar a história. O protagonista se chama Hans Castorp e a história dele é muito interessante. Nem é por ele, porque ele mesmo é, assim, um ser humano comum como outro qualquer. Mas a história em si dele é muito interessante. E aí calhou de acontecer com ele, então a gente conta como ele. Isso vai ser importante porque o narrador da Montanha Mágica é incrível, gente. É incrível. Depois eu comento com calma. E aí, ele completa. Essa história já se passou há muito tempo. Está recoberta, por assim dizer, pela pátina do tempo e deve ser relatada incondicionalmente na forma do passado mais remoto. Aí mais adiante ele veio dizer: narrá-la-emos, uma mesóclise para você, Luana, aqui, ó. Narrá-la-emos pormenorizadamente, com exatidão e minúcia, pois desde quando a natureza cativante ou enfadonha de uma história depende do espaço ou do tempo que exige. E aí eu já queria chamar a atenção, porque é um livro com um tamanho colossal, e o Thomas Mann tem noção disso, ele vai brincar com o tamanho do livro em várias passagens do próprio romance aqui. Sem medo de sermos acusados de meticulosidade, inclinamo-nos, pelo contrário, a opinar que realmente interessante só é aquilo que tem bases sólidas. Aí o meu coração virginiano já está comprado neste prefácio, quando ele diz assim: eu vou detalhar bastante, porque só aquilo que é sólido, que é concreto, é que é pertinente. E aí ele encerra com um ponto que eu queria chamar a atenção, porque apesar de ser um livro com uma temática muito pesada, é um livro extremamente divertido. Um humor talvez questionável em alguns aspectos, porque ele vai fazer piada com morte, com doença, talvez, mas chegaremos lá. Não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans. Não lhe bastarão para isso 7 dias de uma semana, tampouco serão 7 meses apenas. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a terra, enquanto esta tarefa o mantiver enredado. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Então, assim, já acho incrível, porque aí ele já te conta aqui. E, nesse propósito, ele vai deixar claro que ele tem a história do Hans Castorp, tem 2 desdobramentos que ele quer analisar: a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e o tempo. É um livro sobre o tempo. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas vamos lá. Quem é Hans Castorp? O que a gente vai ler aqui nessas páginas? O livro vai contar a história deste protagonista, nascido em Hamburgo. Ele é alemão, mas ele é alemão assim, igual o Thomas Mann. Ele é a encarnação da Alemanha na Terra. Que o começo vai tirar... É um romance de formação, então a gente acompanha a história do Hans Castorp desde a infância até ali o ponto em que ele vai ter o desfecho. Não vou contar qual é, porque acho que é um spoiler. O livro começa com o Hans Castorp jovem, subindo a Montanha Mágica, onde ele está indo visitar um primo dele. Mas o Hans, ele nasceu em Hamburgo, ele é podre de rico, só que ele é órfão. Desde muito cedo ele perde o pai e a mãe. Ele vai ser criado por um avô que era senador, não lembro exatamente o cargo, mas ele tem um cargo político, também podre de rico. Um avô que vai morrer pouco tempo depois. Ele passa um tempo ali da infância com esse avô, e aí ele vai depois morar com os tios. Isso já é interessante porque a configuração do Hans Castorp é uma pessoa que é marcada pela morte o tempo todo, que vai ser um dos grandes temas do livro também. Então, desde pequeno, ele tem muito contato com a morte. Mais do que isso, ele é uma pessoa meio sem raiz, porque ele teve uma infância, o começo com os pais, que morrem, depois com o avô, que morre, aí ele vai para a casa de uns tios, mas ele já está ali no final da adolescência, então ele não consegue criar uma relação de pertencimento com aquele grupo, porque ele está sempre migrando. E ele herda a herança, tanto dos pais quanto do avô. Então ele tem muito dinheiro, né? E aí o começo do livro é o narrador te contando que o Hans está numa viagem de trem, subindo as montanhas, porque ele está indo visitar o primo, o Joachim Zinsmann. Gostou da minha pronúncia, Luana? Que a partir daqui será chamado de Joaquim, porque se escreve Joachim, e eu não vou ficar falando Joachim, eu vou falar Joaquim, tá bom? Quinzinho, Quincas.
O Joaquim, que é o primo dele, está internado num hotel, numa estância de tratamento em Davos, na Suíça. Sim, a mesma cidade do Fórum Mundial Econômico, veja você, onde ele está há um certo tempo internado, entre aspas, embora não se use esse termo, para tratar da tuberculose. O livro é sobre a tuberculose, sobre o tratamento da tuberculose, né? E aí o Hans Castorp vai visitar esse primo durante um tempo, e a ideia inicial dele é essa. Só queria antes comentar que o Hans Castorp, a história dele pregressa, antes dele entrar na Montanha Mágica, é muito interessante, porque o narrador, ele não tem, assim, papas na língua para descrever o Hans. Então ele vai descrever, ele até despreza o Hans Castorp em vários momentos, o próprio protagonista. Ele vai dizer que o Hans é mimado, ele é um burguês, ele tem muito dinheiro, ele não tinha lá muito talento para os estudos, ele vai ser reprovado de ano em algum momento, ele demora a decidir a carreira que ele quer seguir, até porque ele não precisa, ele vive de herança, mas o tio dele, tem uma hora que tem uma conversa com ele, um dos tios, dizendo assim, olha, o tipo de vida que você leva, como você gosta de gastar muito dinheiro, ele fuma charutos caríssimos, ele bebe vinhos caríssimos, a sua herança não vai dar conta, você vai ter que ter um trabalho aí para pelo menos pingar um dinheiro uma vez ou outra para você manter esse padrão de vida. E tem a pressão social também, de que mesmo ele sendo um burguês, a burguesia não encara com bons olhos ali uma pessoa que não trabalha. Ele tem que dar essa resposta. Aí ele demora a decidir a carreira, mas ele decide que ele vai ser engenheiro naval. Entra na faculdade, começa a fazer, e aí num período de férias, ele vai visitar o Joaquim na Montanha Mágica, que é em Davos. E aí chegamos na Montanha Mágica e de lá não sairemos mais até o final do romance. Tem assim 30 páginas antes e depois acabou, não mais se sai da montanha, né? Vou fazer um parênteses aqui histórico. O que acontece? O livro A Montanha Mágica ele é publicado em 1924 e a tuberculose ela foi aí uma doença, né, que devastou muita gente, que levou a muitas pessoas à morte e para a qual você não tinha uma cura, quiçá um tratamento muito adequado. A ideia que se tinha na época, e é até irônico, porque o livro é publicado em 24 e a penicilina vai ser descoberta em 28, eu acho, 1928 ou 27, então é pouquíssimo tempo antes. Mas o Thomas Mann tem consciência, porque nesse prefácio ele vai dizer que ele vai narrar a história de um mundo que acabou, que não existe mais. E aí a questão da tuberculose entra um pouco nisso. Mas até hoje, a tuberculose é uma doença muito chata de ser tratada. Mesmo que hoje você já tenha cura, demora, ela exige assim, muita paciência, né? E a ideia da medicina na época é, como você não tem uma cura, o tratamento era lugar muito alto, de preferência montanhoso, porque tem toda uma questão do oxigênio, o ar tinha que ser seco e muito puro, para que você, na melhor das hipóteses, o seu corpo curasse a tuberculose por conta própria, porque você não tinha uma cura, ou que pelo menos você prolongasse o período de vida. Então, assim, se você ficar aqui no litoral, você vai morrer em 5 anos. Lá na montanha você consegue viver mais um tempinho, então vai para lá. Só que é um processo muito caro, primeiro ponto. Então, é um livro que vai discutir a elite europeia aqui desse período. E segundo, é um tratamento meio que por sorte. Você não tem ali muito respaldo de que isso vá ser eficaz ou não. E o tratamento era, então, viver num lugar muito alto para respirar esse ar puro, repousar. Tem um limite, um equilíbrio muito interessante que o livro vai trabalhar. Você tem que fazer uma atividade física, mas você não pode se desgastar muito, porque a questão respiratória está em defasagem no seu organismo. E você tem que comer, mas igual uma draga. Assim, as refeições aqui, elas são suntuosas. Você tem que comer bem e comer muito o tempo todo. Era esse o tratamento. E aí é uma questão histórica mesmo, né? A Suíça vai ficar muito famosa porque é um país alto, então ela tinha vários hotéis ou instâncias de tratamento, que era uma união ali entre um hospital e um hotel. Na verdade, você estava fazendo um tratamento médico, mas como você não tinha ali exatamente um processo médico para fazer, você tinha só que seguir essa rotina, era um hotel de luxo que você ficava, onde você comia muito bem, aí você fazia exames periodicamente para acompanhar a evolução da doença, mas não tinha muito o que fazer além disso, né? Então é nesse lugar que se chama Sanatório de Berghof, que o
Hans Castorp vai visitar o primo dele. E aí vou fazer só um outro parênteses aqui. É baseado numa história real do Thomas Mann. A esposa do Thomas Mann fica um tempo internada, entre aspas, num desses hotéis para tratar. Não era tuberculose, mas ela estava com um problema respiratório. E aí o tratamento adequado é ela passar uma temporada na Suíça, nessa região onde ele vai localizar a história. E aí ele tem um estalo e fala, isso aqui dá uma história interessante. Aí ele começa a escrever A Montanha Mágica. Um outro comentário, A Montanha Mágica começa a ser escrita em 1912 e ela é publicada só em 1924. Muito porque, Luana, veja você, o problema do livro grande. Chega um momento que o Thomas Mann não sabe como encerrar o livro. Ele trava. E aí ele fica ali num dilema, ele deixa descansar e ele volta depois e aí ele termina. Vou comentar disso também. Gente, eu nem comecei a fala. Vocês estão cansados? Espero que não. Porque assim, cheguei na página 9 do livro. E tranquilos até aqui, então, né? Então, assim, é um livro que vai discutir doença, morte e tempo. Para mim são os 3 elementos principais. E a guerra. Só que o que eu acho interessante é que a própria configuração da abordagem da doença não é muito clara. Porque como são pessoas muito ricas, você tem ali, fica tudo muito nebuloso. Em determinado momento você não sabe exatamente se as pessoas que estão ali, elas estão doentes de fato, ou se tem até um golpe ali dos médicos e da empresa envolvida de ficar falando, não, você está muito doente, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. O livro brinca muito com isso, com a falta de certeza, embora você tenha comprovação de que tem pessoas que estão, sim, muito doentes, porque inclusive o que mais vai ter nesse livro é morte, gente, de personagem secundário, de personagem importante, né? Então a gente acompanha esses arcos narrativos. Vou tentar não dar spoiler. Mas aí o que eu já acho interessante é porque quando o Hans Castorp chega no sanatório, ele conta, o Hans é maravilhoso, ele é assim, jovem, né, Luana? Quem nunca foi jovem? Então ele é deslumbradíssimo com o mundo, ele é quase uma Poliana Moça, ele acha tudo interessante, ele é super superficial, aí tudo que você conta pra ele, ele acha a coisa mais incrível do mundo, e ele conta pra todo mundo, quando ele chega no sanatório. Só um outro comentário, sanatório aqui é empregado no sentido desse hotel, tá? Não tem a conotação do tratamento psiquiátrico, né? Que depois ele ganharia, mas o livro vai se remeter a esse lugar como sanatório. E ele conta para todo mundo, não, eu vim só visitar meu primo. Aí eles perguntam, quanto tempo você vai ficar? Aí ele fala, 3 semanas. E aí já tem um primeiro humor aqui do livro, porque todas as pessoas para quem ele conta que ele vai ficar só 3 semanas falam assim, mas isso nem existe. A nossa medida mínima de tempo aqui é 1 mês, e mesmo assim no plural. A gente mede o tempo em meses. 3 semanas pra gente é absolutamente nada. Aí ele se apresenta para um dos médicos, tem 2 médicos mais importantes aqui, que um é o grande responsável, né, por acompanhar os pacientes, e o outro é o assistente. Mas ele se apresenta e ele fala, não, mas eu vim só visitar meu primo, eu não estou doente, eu sou super saudável. E aí o médico fala para ele, eu nunca conheci ninguém 100% saudável. Uma pessoa saudável não foi suficientemente examinada. Exatamente. Será que se a gente procurar direitinho... Eu vou dar um spoiler, é o que vai acontecer. Tá? A gente acompanha o Hans Castorp desde que ele chega, o médico também. Gente, o médico é maravilhoso. Ele vai dizer pro Hans assim, eu acho que tem alguma coisa estranha, você não quer fazer um exame e tal, o médico fica cercando. E outros pacientes, embora o livro evite mencioná-los como pacientes, né, outros hóspedes vão dizer assim para ele, meu filho, vai embora enquanto você pode, casca fora daqui, não fica aqui, corre. E ele não entende, ele fica ali, aí ele vai visitar o primo é incrível, daqui a pouco eu falo dele também. Mas aí, vou dar um pequeno spoiler, mas eu acho que isso já tá, é um livro de 850 páginas, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. O Hans está doente também, ele vai ficar na montanha mais do que 3 semanas, e aí ele começa a passar mal, ele começa a sentir uma febre, ele começa a ter sangramento no nariz, até que falam, aproveita que você está aqui num hospital, quem sabe você não faz o exame. E aí o exame é maravilhoso, porque o médico vai falar para ele, menino, eu bati o olho em você, eu sempre achei que você tinha vocação para ser um tuberculoso. Eu acho, inclusive, que você tem mais talento do que seu primo para estar aqui. Você tem mais o perfil que a gente gosta do que o seu primo. Seu primo é muito rebelde, o Joaquim. O Joaquim, Luana, isso vai ser importante para o livro, ele é um militar alemão, antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, assim,
o grande tormento do primo, o primo tá doido para ir embora para ele poder se alistar nas tropas alemãs. Ele é o grande sonho da carreira dele, é ele prestar o serviço. E aí, primeiro spoiler, mas assim, gente, isso não é nada, tá, no livro, porque é aí que a história começa. O Hans Castorp está doente, ele faz um exame, não fica muito claro exatamente o que ele tem, mas é identificada uma mancha no pulmão dele, e aí ele não é grave, mas ele precisa ficar ali, é recomendável que ele fique para fazer o tratamento. Ele fala, bom, já que eu tô aqui mesmo, né, vou ficar. E aí que começa uma das discussões do livro, né? O livro vai fazer essa oposição o tempo todo entre as pessoas que estão lá em cima, na montanha, e os outros, os de lá, que eles vão falar os da planície. E aí que você tem uma das justificativas para o título, A Montanha Mágica, porque é um universo em que o tempo ele não transcorre, ele se arrasta, porque é um universo de tédio, em que nada acontece. A rotina desses pacientes, que vai ser descrita minuciosamente em centenas e centenas de páginas, é acordar, tomar o café da manhã, um café imenso, robusto. Aí eles voltam para o quarto, ficam nas esteiras repousando 2 horas. Aí desce, come mais um pouco. Aí volta para o quarto, repousa mais um pouco. Aí depois do almoço tem um período que eles têm que fazer passeios, mas não pode ser um passeio muito longo, porque você não pode desgastar muito o seu pulmão, não pode se esforçar muito. Volta, come, volta, repousa, volta, come, volta, repousa. Então é isso, o começo do livro. O narrador te descrevendo o dia a dia desse hotel de luxo. Só que ele vai descrever com uma riqueza de detalhes, que é um negócio assim, visual, sabe? E a construção dos personagens é um negócio de outro mundo. Daqui a pouco eu comento também. Este é o começo da Montanha Mágica, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para o meu roteiro, para não me perder, né? Tem um momento até muito engraçado, porque vira uma espécie quase de cadeia, né, entre aspas, porque vários dos personagens vão fazer esses exames periódicos para saber se a doença avançou, regrediu, quanto tempo, e é sempre o médico dizendo assim, não, daqui a 3 meses você pode ter alta. Aí passa 3 meses, você faz o exame, ele fala mais 4 meses, e aí você tá liberado. Aí passa 4 meses, ele, então, piorou um pouquinho, daqui a 7 meses, acho que você tá liberado. Então cria uma suspeita de que as coisas ali é tudo em suspenso, sabe? Você não tem muita certeza de nada que está acontecendo. O tempo passa de uma forma diferente, por isso que eles brincam que a unidade mínima é o mês e não a semana, porque é sempre o prazo que eles ganham. Tem uma passagem incrível, inclusive, acho que um personagem perde a paciência com o médico, que ele já tá doido para ir embora e fala, nossa, mas você falou que era 2 meses e agora você falou mais 4. Aí o médico fala, mas a doença piorou. Aí o personagem fala, nossa, mas assim, a doença piorou tanto assim, não é possível. Aí o médico fala, e a culpa é minha? Assim, por que você tá brigando comigo? Eu tô só te dando a notícia. E aí, entramos, vou trabalhar aqui, numa questão que vai ser muito cara ao livro, que são as ambiguidades. Muito do tamanho extenso do livro é culpa de 2 personagens incríveis que o Thomas Mann vai construir, que é o Ludovico Settembrini, que é um italiano, e o Léo Nafta, que é um espanhol, que são 2 personagens. O Léo Nafta demora um pouco a aparecer, o Settembrini desde o começo aparece e ganha o nosso coração. Eles são 2 pessoas que vão aqui representar os polos antagônicos da Europa no período pré-guerra. O Settembrini, ele é um humanista, ele defende a ciência, o progresso, ele é extremamente otimista, ele encarna os ideais do classicismo, do renascimento, do iluminismo, ele defende que a razão é a melhor coisa que aconteceu no mundo, que todas as nações europeias estão caminhando para uma evolução, e aí você sabendo o que vai acontecer na sequência, você sabe que ele está otimista demais. O Léo Nafta é o oposto, é quase o antagonista aqui. Ele é um personagem execrável, gente. Ele é totalitarista, ele é radical, ele é medievalista, ele vai defender que a Idade Média foi o melhor período da face da Terra, que assim, depois da Idade Média tudo degringolou, que na Idade Média que você tinha uma sociedade organizada, que as pessoas deturpam muito o que aconteceu na Idade Média. E aí eu tô resumindo, gente, porque os 2 personagens, eles vão ter uma relação de amizade, entre aspas, em que são
páginas e páginas, eu não estou exagerando, assim, beira centenas e centenas de páginas dos diálogos entre esses dois personagens, em que eles vão ficar contrapondo visões filosóficas, históricas, teológicas, e a briga dos dois é porque eles veem no Hans Castorp um possível discípulo. Então eles ficam brigando ideologicamente para tentar convencer o Hans a adotar um posicionamento mais radical ou mais humanista, digamos assim. E aí, não vou entrar aqui tanto em detalhes, porque assim, é muito, muito específico a discussão que eles fazem, tá, gente? E aí eu acho que é o grande ponto que você precisa de paciência, porque a hora que os dois aparecem e começam a brigar, você já sabe que vão vir assim, sem brincadeira, 50 páginas de diálogos sobre a história da Europa, sobre a Idade Média, sobre filósofos e teólogos da Idade Média, e nem sempre você está no clima. E tem hora que aparecem os dois, você fala, meu Deus, e vem. E aí vem. Por isso que eu acho que é um livro de férias, sabe? Ou Montanha Mágica. Porque se você não tiver com tempo, você larga. É um livro que exige muito do leitor. E, curiosamente, o que eu acho que o Thomas Mann vai fazer aqui muito bem feito é que, da forma como eu resumi, parece que são personagens muito rasos, e não são, eles são extremamente complexos, porque num primeiro momento, embora pareça que o Settembrini é a encarnação do bem e o Nafta é a encarnação do mal, o narrador e a história vão complexificando isso. Por exemplo, o Settembrini, ele é um burguês, o Nafta não, o Nafta tem origem humilde. O Settembrini, ele tem um momento muito engraçado que ele descobre que ele é maçom, e aí ele trabalha com todos os estereótipos associados à maçonaria, que ele pertence a uma seita secreta. O Hans Castorp fica preocupadíssimo, que ele fazia bacanais com máscaras, meu Deus, como é que eu convivo com um homem desse? E o Léo Nafta, ele é judeu, e ele é jesuíta. E aí a história vai te mostrando, porque, por exemplo, o Nafta vai jogar na cara do Settembrini a todo momento, que é muito fácil defender essa visão de progresso quando você é um burguês. Porque no final das contas o que ele está defendendo é a burguesia, é a exploração pelo outro, é manter os privilégios que a burguesia conseguiu. Enfim, é uma discussão muito interessante, eu acho, aqui. E tem uma hora que o Nafta... Europa, tá? Começo do século XX, mas tem uma hora que o Nafta vai dizer que ele não vê a hora do discurso científico acabar, porque ele anseia pelo momento em que a gente vai voltar a defender que a Terra era o centro do universo. Então, não é um terraplanista, mas é um terracentrista, digamos assim, perdido, né? E o que eu acho muito interessante dessa discussão? O que o Thomas Mann está fazendo aqui, com esses dois personagens e com outros que vão aparecer, é sentar a Europa no divã. É uma análise de tudo que estava acontecendo no começo do século XX na Europa, que vai possibilitar a eclosão da Primeira Guerra Mundial, sabe? Então, assim, ele vai dissecar esses posicionamentos políticos, ideológicos, religiosos, ele vai te mostrar as oposições, os devaneios, os otimismos cegos, os negacionismos cegos. Tanto é que, apesar do Settembrini ser, digamos assim, o mais correto, né, pelo menos na minha visão, embora ele seja burguês, etc., tem hora que ele vai falar, não, estamos caminhando para o avanço, e o Nafta vai falar, espera uns 10 anos que você vai ver o que vai acontecer com esse otimismo todo, né? Então, assim, é como se ele não percebesse o que está acontecendo politicamente ali. E você tem representações alegóricas da Europa. Não à toa, o sanatório ele é internacional. Você tem várias etnias e várias nacionalidades diferentes para representar os posicionamentos específicos desses países e as contradições. O Settembrini, por exemplo, ele é completamente anti-guerra, a não ser para destruir o Império Austro-Húngaro, que aí ele acha que tudo é justificável para você destruir Viena, que é o grande ódio dele, né? E aí o Nafta vai jogar na cara dele, vai falar, então você não é tão pacifista assim, perceba, né? E aí, entre essas duas posturas, você tem uma postura conservadora do Nafta, você tem uma postura mais liberal do Settembrini, você tem burguesia, judeus, maçonaria, jesuíta. O Nafta é um padre jesuíta que sofreu um processo de interrupção na formação dele, porque ele adoece, ele tem que fazer o tratamento, né? Então ele vai para a cidade, ele nem está no hotel, ele vive na vila próxima. E vai ter mais duas posturas aqui que o Thomas Mann vai elencar nesse caldeirão da Europa pré-guerra. A do próprio Hans Castorp, que é um alienado político completo. Tudo que contam para ele acredita. Então, assim, ele oscila. O Settembrini fala uma coisa, ele fala, nossa, tem muita razão. Aí o Nafta fala uma coisa, ele fala, mentira, você é que tem razão. Então ele fica
oscilando, ele não lê jornais, o narrador vai te contar isso, porque ele simplesmente não se interessa por aquilo que vem da planície, ele já cortou os laços com a planície, como ele não tem esse apego familiar muito forte, a maior parte da família dele já faleceu, ele se encontra naquele universo em que nada acontece, como o bom burguês que ele é, e ele não vê motivo para ele acompanhar as notícias políticas. E aí, para mim, é um claro retrato de uma burguesia alienada do período aqui da Primeira Guerra Mundial. E não gratuitamente ele é alemão, né? Então, acho que o Thomas Mann está aqui já dando uma puxada nos alemães, né? Dizendo, olha o que vai acontecer, né? E tem um outro personagem que vai aparecer mais para o final, que é um holandês, e aí é a quarta via, digamos assim, ele é um bom vivant. Ele gosta de beber, ele gosta de fazer... Ele é podre de rico, e ele enriqueceu, sabe como, Luana? Numa colônia americana, explorando o café. E aí eu acho que também é um retrato aqui bem... gente, assim, é uma análise da Europa do século XX que poucas vezes eu vi, sabe? Você tem tudo representado aqui. Então, é esse homem podre de rico que ele é mais idoso, ele vive do dinheiro dele porque ele já explorou uma colônia latino-americana, então ele pode gastar o dinheiro dele bebendo vinho. Ele diz que essas discussões do NAFTA e do Setembrino não levam a lugar nenhum. O bom da vida é você beber, é você passear, é você aproveitar as mulheres que são lindas e maravilhosas, e para que eu vou me preocupar com a guerra? E é um retrato, eu acho, da exploração colonial, imperialista, da Europa, etc., né? É tão forte que num determinado momento ele tem um empregado. Ele chama, gente, eu estou evitando falar o nome dele, tá? Desse quarto personagem, mas ele é holandês, ele tem um nome com 38 consoantes. Eu acho que é algo do tipo Michiel Pipekorn. É algo assim. Ele aparece lá no finalzinho do livro. E aí tem uma cena que eu acho muito evidente de uma das críticas que o Thomas Mann está querendo fazer, que eles estão fazendo um passeio na cachoeira e o narrador descreve que ia esse Mihir na frente com a namorada dele, depois vinha o Hans Castorp, depois o Ludovico, e por último vem o serviçal malaio dele, equilibrando as duas cestas imensas do piquenique e duas cadeiras de praia para o senhor dele sentar quando chegasse na cachoeira. Então acho que o Thomas Mann, ele faz aqui, assim, o dever de casa, sabe? Onde ele tem que fazer. E não gratuitamente, acho que também é muito interessante, fazendo essa análise, você deve ter sentido falta de uma posição política aqui no começo do século XX, Luana, que é o comunismo. E ele vai aparecer, mas é muito interessante porque ele aparece en passant. E eu acho interessante porque é como se o Thomas Mann dissesse, não há espaço para o comunismo na Europa. Então, assim... E ele vai aparecer em um momento que o Setembrino e o NAFTA estão brigando, e o NAFTA vai dizer que... o NAFTA, naqueles delírios lá dele, ele vai dizer que ele não vê a hora de começar uma guerra para dar uma limpada na Europa, para dar uma limpada no mundo. E que... Embora os dois, vejam bem, as duas principais visões de Europa que o Thomas Mann estão representando são contra o comunismo. O comunismo é o demônio para os dois, assim, não tem nem espaço. Mas o NAFTA vai defender que o comunismo ele é um mal necessário, porque é o comunismo que vai dar início à guerra. Então o NAFTA vai defender que pelo comunismo é um mal, é horrível, mas ele é necessário para dar uma limpada na Europa, que a partir do momento que o comunismo começar, a Europa vai galgar em outro patamar e finalmente a gente vai voltar à Idade Média com essa guerra contra o comunismo, que era o melhor momento do mundo. E o Setembrino vai ficar, obviamente, injuriado com aquilo, não tanto pela guerra em si, mas pela defesa do comunismo. Então aí fica muito clara a burguesia do Setembrino. Como é que você pode defender o comunismo, que é, assim... o inferno encarnado na Terra. Então, eu acho uma visão muito, muito consciente da Europa, sabe? Que o Thomas Mann vai fazer assim, ele escancara para você numa mesa, ó, quer saber o que é a Europa do começo do século XX? É isso aqui, ó. É o que as pessoas pensavam. Você pode ter A, B, C ou D e variações entre essas visões, mas assim, não tem muito espaço para outras discussões, né? Aí, Luana, vamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu roteirinho. Eu acho que em relação a esse aspecto, encerro por aqui, mas queria só comentar que eu entendo que talvez seja um livro que não funcione para todo mundo por conta disso. É um livro muito europeu. É um livro que está muito preocupado com discussões europeias, em fazer esse panorama da Europa no pré-Primeira Guerra Mundial. Então ele é muito autocentrado, de fato, nessas questões. Embora...
não tenha sido o meu ponto alto. Eu gosto mais do romance pela construção narrativa, pela história dos personagens, mas tem esse viés histórico, sim. Queria só chamar a atenção, apesar disso tudo, para o humor que tem no livro, né? Já comentei alguns exemplos aqui. A relação do Hans com o primo é maravilhoso, porque o primo, que é esse militar, ele é muito sério, ele é muito centrado, ele é muito controlado. Então você acompanha os diálogos do Hans, o Hans falando assim, 5 páginas que ele conversou com o Settembrini estava falando do humanismo, que ele achou aquilo interessante, babá. E aí vem a resposta do Joaquim assim, interessante. Ah, sim. Então assim, a quebra de expectativa é muito interessante. E muito do volume do livro também é porque o Hans, ele vai ficar deslumbrado com tudo, então você acompanha as obsessões. Quando ele vai fazer o exame, ele se apaixona pela medicina, ele começa a estudar a medicina, aí vem páginas e páginas descrevendo o que ele estava procurando, o que ele estava pesquisando. Tem hora que ele quer ser botânico, aí ele começa a estudar as plantinhas que tem próximo ali, aí vem páginas e páginas descrevendo botânico. É um livro que ele faz um apanhado científico mesmo do começo do século XX. Ele trabalha com várias frentes diferentes. O Ítalo Calvino tem uma frase famosa que ele vai dizer que todas as questões do século XX estão na Montanha Mágica. E eu concordo com ele. Todas as grandes questões sociais aparecem coisas até interessantes. Aparece discussão ambiental no começo do século XX aqui. Aparece essa questão científica. Aparece a psicanálise. O assistente do médico, ele é psicanalista e assim, não tenho tanta leitura da psicanálise, mas é a psicanálise talvez aqui no começo dela ou no começo da popularização. Então dá umas derrapadas, tem vários capítulos que o psicanalista oferece palestras para os hóspedes, e aí que ele vai começar a discutir, por exemplo, o quanto da doença é emocional ou não, o quanto a gente realmente quer ficar doente ou não quer. Então ele entra nos aspectos meio quase deterministas aqui da história, sabe? Mas vai engrossando esse caldo ali de veja como é a ciência no começo do século XX na Europa, né? Veja o que as pessoas pensam, vejam as deturpações ou não que a ciência sofreu. Tem uma hora que ele discute zodíaco, Luana, que ele vai ficar observando as estrelas e ele começa a descrever os signos, porque é uma cultura milenar dos gregos. Gente, é um negócio. Só para dar outros exemplos de humor não tão polidos, né? O narrador é um capítulo à parte. O narrador é incrível. O narrador, ele se intromete na história o tempo todo. Apesar de ser narrado em terceira pessoa, em vários momentos o narrador usa a primeira pessoa do plural. É muito legal. Ele fala assim, nós aqui de cima acompanhamos, nananã. Então ele se coloca como uma pessoa que vivia naquele sanatório, que está narrando a história de perto, né? Ele desmente os personagens, me lembra um pouco, com as devidas proporções, o Machado de Assis. É um narrador que se aproxima muito, não tão escrachado, igual o do Machado, mas ele quebra a quarta parede. Tem uma hora que ele vai falar do Hans, ele fala assim, o Hans disse isso. Percebemos que o nosso protagonista faltou com a verdade aqui, porque a gente sabe que ele não pensava exatamente isso. Então ele vai fazendo essas brincadeiras, né? O final do... O que é um final, né, de livro de 850 páginas? Da página 700 para frente, ele começa a te preparar para o final do livro. E aí vai dando até um sentimento de tristeza, porque tem um momento que ele fala assim, agora o médico vai falar. Peço atenção, porque é a última fala do médico neste livro. Então eu preciso que vocês fiquem atentos, porque a gente precisa se despedir deste grande personagem que foi o médico. E aí ele brinca, ele fala assim, sim, leitor, até este livro interminável precisa ter um fim, uma vez. Então ele brinca com o tamanho do livro o tempo todo. Quando você tá, gente, chegando, falta tipo assim 50 páginas para acabar, ou 70, sei lá, vem um capítulo imenso, absolutamente desnecessário, talvez, aqui, que é sobre uma vitrola que eles compram para o sanatório, aí vai ter uma discussão imensa sobre música. Eu entendo que a música é um tema muito caro para o Thomas Mann, até que ele vai ter o Dr. Fausto, que é a história do compositor, mas assim, é claramente
um capítulo ali para espichar a história. E aí ele brinca com isso, né? Que ele descreve, gente. Imagina, você tá lendo um livro de 850 páginas, você já tá na página 750, você fala, não aguento mais, quero acabar essa história. Aí ele fala, e comprou uma vitrola. E aí ele descreve, assim, 3 páginas, o mecanismo da vitrola, a cor da vitrola, como que ela funcionava, o aspecto físico dela, e que o Hans Castorp fica deslumbrado com a vitrola, como que ele gosta da vitrola. Eu até contei isso pra Lu, acho que no outro episódio, né, Lu, no bastidor. Aí ele já descreveu assim 15 páginas, você não aguenta mais ouvir falar da vitrola, ele fala, e aí tinha uns álbuns com os vinis que você podia colocar na vitrola, e é claro que o Hans Castorp tinha as suas músicas favoritas. Não podemos deixar de descrevê-las aqui. E aí começa uma descrição imensa das óperas que o Hans Castorp gostava. Então, assim, ele espicha a corda o tempo todo. É um narrador que ele não faz concessão nenhuma ao leitor. Assim, é como se ele dissesse, eu sei que você já não aguenta mais essa história, mas eu vou prolongar mais um pouquinho aqui. E fora umas questões bem sarcásticas, logo no começo do livro, tem uma personagem mexicana que ela tem os 2 filhos doentes. Os 2 filhos dela estão internados com tuberculose no sanatório. E ela fica repetindo em francês o tempo todo, Tuledu, né? Todos os dois. E os personagens só chamam ela de Tuledu. E aí fala assim, que é o que ela fica no surto falando. Eu atrasei porque eu esbarrei com a Tuledu no corredor e ela ficou lá falando todos os dois. Hoje eu acordei cedo porque a Tuledu estava gritando lá. Então, assim, é um humor muito sarcástico aqui, sabe, do Thomas Mann. Ele dá uma pesada aqui, não sei se é um humor para todo mundo. Aí, antes de terminar, tô quase terminando, tá, gente, a Montanha Mágica, mas eu queria só comentar de uma outra personagem, que assim, é o momento em que o livro me ganhou, é o momento que você vira a chave, você fala, isso aqui é uma outra coisa, que é o grande amor do Hans Castorp. No sanatório, ele vai se apaixonar por uma mulher, Luana, que é a Cláudia Chauchat, que é uma russa. E ela vai chamar a atenção do Hans Castorp inicialmente pela falta de modos que ela tem. Ele fica profundamente indignado porque nos momentos de refeição ela entra no refeitório e bate a porta, muito violentamente. E ele sempre olha, pensa, quem que é a Bárbara, a visigoda que entrou aqui, que não sabe bater uma porta? E é a Cláudia. Então o começo é ele muito incomodado, aí ele começa a ver assim, nossa, mas até que ela é bem bonita. Que olha, veja só, tem uma coisa aqui ou não. E é outra oposição. O livro trabalha muito com essas oposições, porque a Cláudia ela é russa, né? Então ela representa aqui a falta de modos para o Hans Castorp. Ela tem mãos grosseiras. Ele vai descrever que ele fica indignado que ela não pinta as unhas, que ela tem mãos ásperas, que ela está longe de ser esse ideal de uma beleza delicada que ele espera das mulheres, mas é por ela que ele vai sentir atração. E aí vou dar um pequeno spoiler, porque a gente acompanha essa paixão do Hans Castorp pela Cláudia durante várias páginas, só que é uma pessoa que ele não tem tanto contato, que ele não consegue conversar, até que em um momento ele cria coragem, ele vai se declarar para Cláudia. E é um capítulo, Luana, belíssimo. Ouso dizer para vocês que é um dos capítulos mais bonitos que eu já li de declaração amorosa, porque o Thomas Mann ele consegue fazer uma coisa aqui que eu acho que para você, meu querido apaixonado que me escuta, você vai se reconhecer aqui. Ele cria a tensão entre os dois, né? É uma declaração amorosa que vem num contexto muito formal. Veja, eles não estão assim no carnaval, no bloquinho de carnaval, né, Luana? Aliás, eles estão no... É uma noite de carnaval, veja você, falando veja a herança brasileira do Thomas Mann, que é uma noite de carnaval, lembrei disso, é uma noite de carnaval, e que aí tem muita bebida, muita coisa ali no sanatório, muita comemoração, e aí o Hans Castorp cria coragem e puxa um assunto com a Cláudia. E o que eu acho incrível no diálogo dos dois é porque poucas vezes eu vi na literatura alguém que consegue criar tão bem essa situação muito crucial para o ser humano, que é você se declarar quando você está apaixonado por outra pessoa. Porque aquela conversa cheia de vais e vem, sabe? Assim, que você fala uma coisa, aí a pessoa responde, aí você fala, nossa, tô sendo correspondido. Aí a pessoa usa uma palavra que você fala, nossa, não tô sendo, assim, eu tô muito enganado. Então, o capítulo, para mim, é belíssimo do diálogo, porque ele mostra como que, no final das contas, o outro é sempre um mistério pra gente.
A gente nunca sabe o que o outro está pensando, mesmo quando o outro te diz: eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso. Você nunca tem certeza. Você tem sempre que lidar com uma insegurança. A comunicação entre dois seres humanos, ela é sempre muito complexa. E assim, nossa, é belíssimo, gente. Assim, aquele diálogo cheio de arestas, cheio de ambiguidades, de coisas que ficam ali nas entrelinhas, e aí você também fica meio perdido. Será que ela está correspondendo? Será que ela não está correspondendo? E tem um grande porém, né, Luana, na Cláudia. Ela é casada. É a grande tristeza do Hans, quando ele descobre que ela é casada. Porém, isso não é um grande problema para Cláudia. Vou dizer só isso. E mais não digo, para você acompanhar o livro. E aí, queria entrar aqui numa outra seara, gente. Eu sei que eu estou me alongando muito, mas eu estou transtornado com o livro. Peço desculpas. A reflexão que o Thomas Mann vai fazer de relacionamento amoroso no começo do século XX, eu, assim, achei uma coisa tão moderna, tão incrível, a começar pelo fato, Luana, te digo, de que o nosso protagonista, Hans Castorp, é bissexual. Você está preparada para isso no começo do século XX? E você vai ter, logo nas primeiras 200 páginas, o Hans contando, embora depois isso não seja tão explorado no livro, mas o Hans narrando o primeiro amor da vida dele, que foi um rapaz na escola em que ele estudava. E é lindíssimo, gente, é fofo, é um momento que você fala, que fofura de capítulo, porque é aquela coisa bem adolescente, de descoberta do amor ali. Então ele acha ele muito bonito, ele acha ele muito divertido, ele acha ele tudo de bom, mas ele não tem contato, ele fica criando planos de puxar assunto, etc. Aí ele cria um plano, vou dar um pequeno spoiler aqui. Ele pede emprestado uma lapiseira para este rapaz. E aí ele vai narrar, assim, o coração palpitando quando ele pede. Tem até um humor também, porque o cara responde assim, pode usar, mas não gasta muito, aquela coisa, sabe? Minha mãe não deixa apontar, mas você pode usar. E aí aquilo para ele é a realização do universo na Terra. E é lindíssimo. Vou ter que dar um outro spoiler aqui, mas não é nada do livro, porque anos depois... E aí é o momento que você fala, aqui é um escritor, né, meus senhores e minhas senhoras. Quando o Hans vai travar o diálogo com a Cláudia, o primeiro diálogo que ele vai se declarar, ele pede uma lapiseira emprestada para ela também. Aí você tem a volta ali. É um negócio, gente, essa cena. E é um diálogo, Luana, escrito em francês, que você acompanha nas notas de rodapé na edição, a tradução. Porque, claro, tem a questão ali, que é uma russa conversando com um alemão, então tem uma barreira idiomática, mas também tem uma coisa ali de estereótipo, de senso comum, de que o amor não pode ser narrado numa língua anglo-saxã, ela tem que ser narrada numa língua latina, que é mais caliente, é mais propícia. Então, você não pode se declarar em alemão, em inglês, em russo. Você tem que se declarar em português, em espanhol, em francês, né? É lindíssimo esse capítulo, gente. É um dos meus favoritos. E aí, para encerrar... sobrevivemos, hein, Luana? Montanha Mágica. Jantei, fiz comida, já lavei lavou a louça, louça, caminhou, né? Queria comentar o seguinte, do tamanho do livro. É um livro propositalmente longo, porque a grande discussão do livro é o próprio tempo, né? E o Thomas Mann vai dizer isso no prefácio, que eu comentei com vocês, que ele chama de propósito, em outras entrevistas. A ideia do Thomas Mann é escrever um livro sobre o tempo. E é um livro que, narrativamente, vai brincar com isso. 2 tipos de tempo. O tempo, aliás, mais de 2 tipos, mas o tempo cronológico, a passagem do tempo, e o tempo histórico. É um livro sobre uma época muito determinada. Então, ele quer fazer uma análise sobre a Europa no começo do século XX. Ponto. Vamos fechar aqui a nossa análise. Além disso, ele quer trabalhar com a percepção que o ser humano tem do tempo. E aí a brincadeira do livro é: o tempo vai e volta, ele se arrasta e ele avança de uma forma muito assimétrica. Então, por exemplo, o 7 é um número muito cabalístico aqui no livro. São 7 capítulos, tem um momento em que um personagem tem que medir a temperatura, só para exemplificar essa passagem do tempo. E ele tem que ficar 7 minutos com o termômetro na boca.
tudo é 7 aqui, qualquer coisa que envolve tempo é 7. E aí você acompanha a angústia desse personagem durante os 7 minutos em períodos imensos, em parágrafos imensos, porque é claramente uma brincadeira dele, como se você também ficasse angustiado durante 7 minutos para descobrir a temperatura desse personagem. É como se a sua leitura demorasse cerca de 7 minutos, igual a angústia do personagem demorou. E só para dar um exemplo, outro, né? Falei que o livro é dividido em 7 capítulos. Os 3 primeiros têm 100 páginas, gente. E o livro tem 850. Então é um livro completamente inconstante na duração, né? Sendo que o primeiro dia do Hans Castorp no sanatório demora mais de 100 páginas para ser descrito. E depois você vai ter passagens que o narrador fala assim, e se passaram 6 meses. Pronto. E aí, os 2 últimos anos, aliás, é o contrário, os 2 primeiros anos são 600 páginas do livro. E os outros 5 são as 200 páginas finais. Então, a brincadeira do Thomas Mann é te mostrar que o tempo não passa da mesma forma para as pessoas. O tempo, ele vai e volta a depender do que está acontecendo. E mais do que isso, aí que eu acho que vem o poder do livro, né? O que ele vai te mostrar é que essa variação da percepção do tempo, ela depende de cada pessoa, obviamente, de personalidade, de subjetividade, do que está acontecendo na sua vida, mas ela varia de acordo com o seu poder aquisitivo. O tempo de um rico não passa da mesma forma que o tempo de um pobre. O tempo de um doente não passa da mesma forma que o tempo de uma pessoa sã. O tempo de um idoso não passa da mesma forma que o tempo de um jovem, de uma criança. O tempo de uma mulher não passa da mesma forma que o tempo de um homem. O tempo varia de acordo com a nacionalidade. O tempo de um italiano no começo do século XX é completamente diferente de um tempo de um espanhol no começo do século XX, que é diferente do tempo de um alemão, que é diferente de um tempo de um russo. Então ele vai corporificar no livro essa demora em alguns aspectos ou esse avanço do tempo. E aí por isso que o livro é longo. E para mim é mágico, fazendo um contra... Hoje eu estou cheio de trocadilhos com títulos, mas ele precisa mostrar. Se é um livro sobre o tempo, ele tem que ser demorado. Ele não pode ser um livro rápido. Ele exige paciência do leitor. E tem um projeto aqui. Ele vai ser desafiador. Ele é um livro que vai ser cansativo em alguns momentos, em que vários capítulos nada acontece. E depois você lê um que acontece 3.500 coisas de uma vez. Porque a vida é assim, né? A vida ela é marcada por tempos em que nada acontece, por momentos em que um diálogo vai ser determinante para toda a consequência dali para frente. Em outros você vai ter 7 diálogos que não acrescentaram absolutamente nada. Então ele brinca o tempo todo com a construção do tempo. E aí, para encerrar, não vou dar spoiler, mas eu vou falar do final deste livro, que é o último capítulo. São 7 capítulos divididos em outras partes. A última parte, que encerra o livro, é um acontecimento, gente. É um negócio... Assim, é aquele tipo de leitura que você lê e fala, não é possível que foi uma pessoa só que escreveu isso aqui, é possessão. Que tem, inclusive, tem um capítulo muito estranho aqui dentro que vão aparecer fantasmas, Luana. Você acredita? No sanatório. E é o jogo do copo. Tem uma cena do jogo do copo que eles vão fazer, muito legal, mas não vou me alongar aqui. Mas, que até uma quebra aqui, ele dá um alívio meio cômico aqui nesse momento. Mas o último capítulo, Luana, se chama O Trovão. E aí pra mim não é spoiler, porque o Thomas Mann já te contou isso no propósito, tá? Mas se você achar que é um spoiler, pula aí, adianta um minutinho. Mas é só no último momento do livro, no final do final, que você tem esse trovão. E sabe o que é o trovão, Luana? A Primeira Guerra. Aí a Primeira Guerra chega. E a descrição que esse homem vai fazer, gente, é um negócio. Ele vai dizer assim, vou ler um trechinho. Convém enunciar com voz comedida que estrondeou o trovão de que todos temos ciência. Essa detonação ensurdecedora da mistura sinistra de tédio e irritação há muito acumulados. Um trovão histórico, diga-se com discreta reverência, que abalou os alicerces da terra, e o trovão que para nós, porém, faz explodir a montanha mágica. E aí dá até uma tristezinha, porque quando você está lendo, de memória, posso estar aqui cometendo um erro, porque eu li durante um ano, mas eu acho que é o único momento em que o próprio narrador faz menção ao título. E aí é triste porque ele fala, agora a montanha mágica vai se explodir porque chegou a guerra. E é uma explosão
metafórica também, né, simbólica. Não vou contar o final do Hans Castorp, porque aqui eu acho que é dar spoiler, mas só queria dizer o seguinte: é surpreendente. Nada do livro te prepara para o final deste romance. Ao mesmo tempo, aí você vê o que é um escritor, né, com E maiúsculo. Ao mesmo tempo que é muito imprevisível o que acontece, quando acontece você fala, nossa, nada me preparou para isso, é extremamente condizente com o personagem. Se você leu atentamente, você fala, é surpreendente, mas não é impossível conhecendo Hans Castorp igual eu conhecia. E aí eu queria só chamar a atenção para a questão da guerra aqui, e aí eu vou comentar um pouquinho do Thomas Mann, mas já acabei de falar do livro. Mas porque é um autor, assim, volto a repetir essa expressão, mas eu acho ela muito importante. Ele não faz concessão. O que o Thomas Mann faz no final desse livro, ele pega uma mão de ferro e ele, pá! Ele mata, assim, a história dele, sabe? Ele meio que oblitera tudo que ele diz. O narrador vai ser implacável com o Hans Castorp no final, vai menosprezar ele, vai falar assim, e aqui o desfecho desse personagem simplório, representante, e aí ele descasca, sabe? Assim, e aí você fica até assim, nossa, mas eu até gostava um pouquinho dele, não precisa. E eu acho muito digno de admiração o que o Thomas Mann faz aqui, porque você que nos escuta certamente já viu isso, um autor que tem um final muito bom e ele fica com dó do personagem, ele fica com dó da história, ele dá uma salvada e aí o leitor percebe que, mas aqui ele deu uma... Aqui não, aqui ele vai assim, no final da história, enfia a estaca, na minha humilde opinião, no coração da Europa. Assim, ele dá o livro termina com uma crítica muito, muito explícita à Europa do começo do século XX. É um livraço, gente. É um livro, para mim, assim, desses livros antes e depois, sabe? Grande Sertão Veredas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Hora da Estrela, que você é um antes e um depois. Porque o que este homem faz aqui em 800 páginas nossa, assim, não tenho palavras para narrar. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Só antes de você falar do autor, 2 comentários, né? O primeiro é que europeu tem muito tempo livre, né? Tem. Nossa, e o Mann, então... E sabe uma coisa, uma provocação para entrar no Thomas Mann? Tem uma palestra famosa que ele dá nos Estados Unidos, que aí perguntam para ele assim, uma dica, uma sugestão para ler A Montanha Mágica, ele fala, a forma correta é ler pelo menos 2 vezes. Gente, como que você não ama um homem desse? Senso de humor ele tem. Herdou da mãe brasileira. Claramente. Vamos falar sobre isso. Mas uma coisa que me interessou, eu vou fazer um paralelo muito doido aqui, gente, mas é que me ocorreu. Eu lembrei muito do Tempo e o Vento, João. Porque os últimos livros, nos 2 primeiros livros acontece muita coisa, os últimos livros eles são bem mais parados, são os mesmos personagens, a gente fica ali praticamente numa mesma geração, e o interesse do livro, o interessante do livro é você ver esses personagens do início do século XX conversando sobre o que está acontecendo no mundo. Então, falando sobre os diferentes espectros políticos, a iminência da guerra, e eu acho isso meio deslumbrante, porque é como se a gente tivesse acesso a essas discussões, né? A gente sabe o que foi a guerra, quais eram as discussões daquele momento, mas ver personagens conversando, discutindo, debatendo, é muito interessante. Né? E representando as visões, né? Vai ter gente que defende a guerra, vai ter gente... Aqui eu nem comentei, mas no final, assim, o caldeirão vai engrossando. O arco narrativo do livro é de 1907 a 1914. Ele termina com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? E você lê nessa expectativa, porque o autor falou que é um livro sobre a guerra. Que horas que a guerra vai chegar? Que horas que a guerra vai aparecer? Na última página. Mas é meio que assim, ela já estava acontecendo e você não entendeu. O que eu estava te mostrando é o que levou até a guerra. Aí você vai ter no episódio final, no penúltimo capítulo, a morte lá do Ferdinando, do arquiduque, que vai, né, ser o estopim para a guerra. Mas aparece um personagem extremamente antissemita no sanatório, que ele detesta judeu, que ele fala mal de judeu o tempo todo. Então, assim, ele vai fazendo os retratos. E último comentário, porque agora, qualquer coisa que falar do livro, eu falei, a passagem que tem. Mas é um narrador muito interessante, porque
ele cola no personagem. Então, quando ele está descrevendo a história do personagem, ele tende a assumir a visão de mundo daquele personagem. Então, tem um momento em que ele vai fazer um flashback para te contar a história do NAFTA, que é o totalitarista, o radical, e vai ser uma passagem extremamente preconceituosa, porque o NAFTA é preconceituoso, entende? Aí eu acho que o narrador se cola nessa personagem. Então, por exemplo, o NAFTA é judeu. E aí o NAFTA, ele vem de uma origem muito humilde, ele cai nas graças de um padre jesuíta que acolhe ele e vai dar uma formação jesuítica para ele no seminário. E aí no seminário ele tem muito medo que as pessoas descubram que ele é judeu, para ele não sofrer com antissemitismo. E aí sabe o que ele vai pensar, Luana? E aí eu já vou falar para dar o gancho para a gente discutir a história do Thomas Mann. Ele vai pensar que ele nem corre tanto risco assim de sofrer xenofobia e racismo, porque no seminário você tem, por exemplo, um seminarista que é africano. Então, se for sofrer racismo, ele não é o primeiro da lista. E tem outros que são latino-americanos das províncias de onde se fala português, que tem uma aparência muito mais judia que a dele. Então, que ele assim, ele acha que ele está numa posição confortável, que se ele ficar calado, ninguém vai descobrir que ele tem essa herança judia, que ele pode mascarar, porque tem brasileiros no seminário. E aí queria puxar o gancho para a gente conversar sobre, rapidinho, tá, gente? Prometo, sobre o Thomas Mann, rapidinho, depois de 4 horas. Porque o Thomas Mann é filho de brasileira, né, Luana? Júlia Mann. Júlia Mann, nascida em Paraty. Veja como esse podcast é autorreferencial. Inclusive, vou ser breve, depois a gente pode trazer, eu vou convencer a Luana a ler pelo menos o Morte em Veneza, Doutor que Fausto. a gente faz um episódio. Tô doido pra ler. Gente, e acreditem, eu fiz um roteiro aqui, eu cortei muita coisa quando eu vi o tempo, tá? Mas, o que acontece no Thomas Mann? Eu vou defender o Thomas Mann, trouxe os meus paninhos, porque o Montanha Mágica é um livro muito emblemático na carreira do Thomas Mann, porque ele vai marcar uma mudança de postura do próprio autor em relação à guerra. E o Thomas Mann, gente, ele defendeu a Primeira Guerra. Ele tem um texto muito problemático, eu esqueci o nome, devia ter anotado, mas depois eu posso, se alguém tiver aqui interesse, eu coloco. Mas é escabroso o texto, que ele vai defender a guerra. Assim, a gente lendo hoje fica até meio utópico, assim, meio idealista, ele falando que a paz é contra a arte, porque a arte ela vive de momentos convulsionais e que você precisa da guerra, porque a guerra é esse ímpeto, que a guerra movimenta o processo criativo, artístico, isso antes da Primeira Guerra. Aí vem a Primeira Guerra e o Thomas Mann faz uma mudança assim, radical. O Thomas Mann, Luana, há boatos de que ele era monarquista, que ele defendia o império alemão, né? Que ele era monarquista, não sei, mas imperialista, digamos assim, que ele era antidemocrático. E aí ele vai sofrer um processo de choque de realidade muito grande na Primeira Guerra. E aí quando termina a Primeira Guerra, ele é completamente contra a guerra agora. E ele vai publicar vários outros textos meio que pedindo desculpa daquela bobeira que ele tinha dito antes, né? E eu sou transtornado com Thomas Mann, gente. Eu quero ler tudo que esse homem escreveu, todas as biografias possíveis, pesquisei muito. Ele vai ser muito importante na luta contra o nazismo que ele vai fazer. E aí os detratores de Thomas Mann, Luana está aqui os representando, já estão com o dedo em riste para acusar o Thomas Mann. Tem uma outra parte mais polêmica da vida dele, que ele é muito acusado. Ele foi super contra o nazismo, tem vários textos. A crítica ao nazismo é algo que vai aparecer no Dr. Fausto, no José e seus irmãos, todos os livros pós-ascensão do Hitler, ele ia falar pós-Segunda Guerra, mas pós-ascensão do Hitler vão ter uma crítica muito ferrenha ao nazismo, né? Mas as pessoas vão dizer assim, falou mal, mas demorou a se posicionar. E aí eu vou passar um pano aqui pro Thomas Mann, gente. Ele estava escrevendo a Montanha Mágica, não dava tempo de se posicionar. Pelo seguinte, acho que é muito complexo quando fala assim, demorou, porque quem vai definir, tá, quem vai definir o que é demora ou não? O irmão dele, aparentemente. Sim. A Luana falou isso porque o irmão dele também é escritor, esqueci o nome dele. Esqueci também. Heinrich Mann, tem livro dele, sai pela Estação Liberdade e acho que pela Mundaréu. Não sei se é Mundaréu, acho que é. Mas o irmão dele era de esquerda.
e vai romper com o Thomas Mann por conta da Primeira Guerra, do apoio do Mann à Primeira Guerra. Eles ficam anos sem se falar. Mas por que eu vou passar esse pano para supostamente o Thomas Mann ter demorado a se posicionar contra? Eu nem acho que demorou tanto. Vou dar um dado aqui biográfico. Quando Hitler assume o poder, ele se exila, ele sai da Alemanha. Então, assim, ele se opõe ao nazismo antes da eclosão da Primeira Guerra. Já acho que não demorou tanto assim. Segundo, quando você tem um intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, tem o que... Vou comentar aqui rapidamente, tá, gente? Eu não lembro muito de Primeira Guerra Mundial, posso incorrer em erros históricos, me corrijam, mas você tem o que a gente chama de Segundo Reich, né? Que é a República Democrática Alemã, que é a transição entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o Thomas Mann vai defender com unhas e dentes. Thomas Mann que era imperialista, que era antidemocrático. E ele vai ter várias falas dizendo, a gente tem que ficar aqui. É isso que vai salvar a Alemanha. Um perigo maior, só que ele usava muita metáfora, ele não é explícito nessas falas. Ele falava assim, se a gente não defender essa democracia, o negócio vai piorar. Que negócio era o nazismo? Mas ele não verbalizava. O nazismo é o inimigo, etc. Ele vai falar isso depois. Só que ele fez várias palestras dizendo, a gente tem que defender a democracia na Alemanha, diga não ao Estado totalitário. E ele meio que conclamando ali os alemães a defenderem os valores democráticos, né? Fazendo inclusive um meia-culpa do que ele tinha dito. E um terceiro ponto que me leva a passar um pano para o Thomas Mann é o seguinte, a gente tem que lembrar que a gente está falando de nazismo, né? De Estado totalitário. E aí, assim, é muito diferente você chegar numa praça pública e falar, eu sou contra o nazismo, porque você sabe que isso implica risco de vida, e risco de vida da própria família. E a família do Thomas Mann é imensa, ele tem muitos filhos. Então, eu acho compreensível uma certa demora em se posicionar contra, porque a gente sabe das consequências que irão chegar a partir do momento que você verbaliza, sou contra o nazismo. E chegam, né? Inclusive, trouxe uma curiosidade, Luana, para você. Dizem, eu comentei com vocês que eu fiquei viciado em Montanha Mágica, estou assistindo tudo. Tem uma professora, posso dar o crédito aqui depois, ela tem uma videoaula disponível no YouTube em 6 aulas sobre Montanha Mágica, e ela vai dizer que um dos pontos de virada, que o nazismo vai começar a perseguir o Thomas Mann, porque ele escreve um ensaio defendendo como que na obra do Wagner, do compositor, você tem muito de influência estrangeira, inclusive asiática. E aí ele vai na ferida, porque o Wagner é outra polêmica, né? Mas o Wagner é um símbolo para os nazistas que representaria ali a cultura alemã pura, aquilo que a Alemanha produz, e ele vai mostrar que não, que o que o Wagner está fazendo é dialogar com outras culturas, que ele não é um alemão puro. E aí os nazistas, a partir desse momento, ele vira inimigo do nazismo, né? Mas de fato o que a gente vai ter é que o Thomas Mann, então, ele sai da Alemanha, ele se exila inicialmente na Suíça, depois ele vai para os Estados Unidos, e aí, gente, é uma série de macetada no nazismo o tempo todo, e o que me chama muita atenção na postura do Thomas Mann é que em várias das falas dele contra o nazismo, o que ele vai bater na tecla é chamando os alemães, principalmente, a se unirem contra o nazismo. Ele batendo muito nessa tecla de que o nazismo não representa a Alemanha. Os alemães não podem apoiar o nazismo. O nazismo é a morte do que se entende por Alemanha, de tudo aquilo que a Alemanha representaria de positivo, né? E eu acho isso importante, você ter esse contraponto vindo de alguém da própria Alemanha. Tem uma fala que eu acho incrível do Thomas Mann, quando uma das palestras que ele dá nos Estados Unidos, né, quando ele já está exilado, ele vai dizer o seguinte, onde estou está a Alemanha. Eu acho isso incrível, em tantos níveis. Humilde, talvez não seja a frase mais humilde, mas eu acho muito potente de significado, né? Porque o que ele está dizendo é assim, aquilo que está lá, o nazismo, aquilo não é a Alemanha. A Alemanha é o que eu trago comigo. E o Thomas Mann, a família do Mann vai ser perseguida, assim, eles têm cidadania cassada, a casa invadida, livro queimado em praça pública, né? Os 2 escritores. Então eles viram, assim, inimigos do Estado alemão. E quando ele faz isso, eu acho que é uma lapada seca, sabe? Dizendo assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quem representa a Alemanha sou eu, não são vocês. O que existe no meu país digno de nota é o que eu represento, é a literatura, é a cultura, é a música, é a filosofia. Isso que vocês estão fazendo é matar a Alemanha. E eu acho uma frase muito importante vindo de
um refugiado, querendo ou não. Claro que é um refugiado, ele já tinha ganhado o Prêmio Nobel em 1929, ele é podre de rico, família muito influente, ele está longe de ser um refugiado que passou por perrengues. Mas eu acho muito bonita, sabe? O emblema da frase dizendo assim, o meu país não é isso que vocês estão fazendo com ele. Quem representa a Alemanha sou eu e não vocês. Eu acho, assim, primeiro de uma coragem, de uma dignidade, né? E muito bem analisado, né? Muito bem narcisado, assim, para falar isso. Eu acho incrível, super potente. Inclusive, te contar uma outra curiosidade, Luana, que eu descobri. O nazismo, obviamente, vai se apegar à herança brasileira do Thomas Mann, para justificar, mas é claro que ele está falando mal, porque é raça suja, raça impura, latino-americano, e eles vão fazer até um processo que eu achei muito curioso e muito trabalhoso, que é o seguinte, a mãe do Thomas Mann, ela nasce em Paraty, mas ela é filha de um alemão com uma brasileira que tinha sangue português e indígena, a avó do Thomas Mann. E o que os nazistas vão fazer é puxar um gancho histórico para tentar defender que o Thomas Mann ele tinha sangue judeu, porque se ele é filho de uma mulher que tem sangue português, provavelmente ele tem sangue judeu por conta dos novos cristãos, né, que saem de Portugal e vêm para o Brasil. Tem até uma discussão histórica dos nomes de planta, né, que muitos dos sobrenomes Oliveira, Pinheiro, não vou lembrar exatamente quais são adaptações de judeus que se converteram ou fingiram que se converteram ao cristianismo para fugir via Portugal. Então, que o nazismo vai buscar isso, vai falar, mas ele sendo filho de brasileiro, consequentemente tem herança portuguesa e consequentemente é judeu, é sangue impuro, tem que morrer, né? E acho muito interessante a história de vida do Thomas Mann. E o último ponto, gente, prometo, para encerrar neste episódio mais longo da história deste podcast, era homossexual, né, Luana? Tinha, quer dizer, é difícil falar se era ou não, mas tinha desejos homossexuais, ou pelo menos bissexuais, que ele deixou registrado no diário. Eu li 3 histórias do Thomas Mann. Nas 3, você tem protagonistas LGBTs. Eu acho que isso diz muito. Começo do século XX, gente. Olha a guerra que este homem comprou. E nos diários ele fala, né? Eu queria muito ler os diários. Fica aqui meu apelo aos Schwartz para que tragam os diários, porque ele narra que ele tem muito desejo, que ele nunca conseguiu realizar, ou ele nunca... Enfim, eu não sei exatamente porque eu não li, mas que ele nunca realizou, ele nunca ficou com homens, mas que ele sentia muita atração por homens. E aí ele usa a obra dele meio que para externar essa atração, né? E eu acho uma visão... Os 3 livros que eu li, gente, do Thomas Mann, é uma visão muito moderna de atração física, de relacionamento amoroso. Eu acho que ele põe no chinelo autores do século XXI, assim, que ficam repetindo estereótipos, e ele mostra que é tão complexa. Tem um momento, prometo que eu não vou me alongar, mas tem um momento no Montanha Mágica que ele vai discutir relacionamento aberto. E assim, ele vai discutir de uma forma tão honesta, sabe? Assim, colocando de uma forma do tipo, nem deveria ser uma grande questão, sabe? Cada relacionamento define as suas próprias regras e ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho, assim, bancar essa discussão no começo do século XX, incrível. Eu quero ler tudo que este homem escreveu, inclusive Dr. Fausto. Último comentário, Luana, prometo, tá? Meu 15º último comentário. Sabe quem foi muito influenciado pelo Thomas Mann no Brasil? Além de você? Sim. Além do Vale, dos LGBTs? João, quem? Guimarães Rosa, que foi embaixador em Hamburgo, né? Tem uma relação ali biográfica com a Alemanha, mas reza a lenda, eu não li Dr. Fausto, tá? Porque eu sou esses, tá? Eu sou desses. Eu vou ler o Fausto do Goethe antes de ler o Dr. Fausto, do Thomas Mann. Mas descobri que no Dr. Fausto tem um momento que o narrador vai brincar com uma estrutura de romance, vai falar assim, imagine um romance que não seja dividido em capítulos, que seja uma fala única e tal, que é o Grande Sertão, né? Então o Guimarães Rosa dá o crédito, ele fala assim, não, o Thomas Mann me influenciou muito na minha escrita, assim, principalmente na construção narrativa da obra, não tanto no tema. E até o fato dele trabalhar o tema fáustico, né? O pacto fáustico, né? Óbvio, não é só o Thomas Mann, né? É uma tradição alemã, a gente tem muitas histórias da Alemanha, mas sem dúvida o Dr. Fausto influencia também. Né? E nem comentei, mas é um livro muito alemão, gente, o Montanha Mágica. Assim, eu acho que a Alemanha aqui
nossa, assim, raiz. Porque é um romance de formação, que é o ponto alto, talvez, da produção de romance da Alemanha no século XIX, no século XX. Não gratuitamente, o Mann dialoga muito com o Goethe, porque o Goethe teria sido um dos responsáveis por popularizar ou idealizar esse tipo de romance, que a gente chama de romance de formação, que basicamente você acompanha a vida, geralmente, de um protagonista jovem até a fase adulta, ou às vezes a vida inteira, mas como tem informação, a ideia é que você acompanhe o amadurecimento psicológico desse personagem, o que ele vai começar a pensar a respeito da vida, como o caráter dele é moldado, quais são as ideologias, as filosofias, e é isso aqui, A Montanha Mágica é um romance de formação clássico, aqui eu diria, né? Vai ler A Montanha Mágica, Luana? Não, eu não leio livros que eu não posso indicar nesse podcast, João. Então, infelizmente. Mas eu só ia falar que é um tema que interessa a gente, que são esses escritores que escrevem sobre esse mundo que deixa de existir, né? A gente tem uma safra, uma leva muito boa de escritores dessa época. A gente já falou de alguns, inclusive, o Aaron Apfel, o próprio Sandor Marai, que a gente recomendou recentemente, né? Que é a visão do outro império, né? Que deixa de existir mesmo, né? A Primeira Guerra é meio que o fim Da Primeira Guerra desse... também, né? E também recomendar um livro para vocês que a gente já recomendou aqui, que é O Regresso de Julia Mann a Paraty, da Teolinda Gerson, saiu pela Oficina Raquel, a gente recomendou há muito tempo atrás, nos primórdios deste podcast, mas é um romance que imagina a Julia Mann lembrando do Brasil, lembrando de Paraty, da sua terra natal, no momento da sua morte. Então ela regressa para cá um pouco em espírito, né, em pensamento, e é um livro bem interessante. E vou indicar mais um então, Lu, que eu descobri, eu não sabia da existência desse livro, já está aqui na minha lista para comprar, porque o Thomas Mann, ele vem de uma família e ele perpetua uma família que é importantíssima na Alemanha até hoje, assim, eles são referência, os filhos, o irmão era escritor, dos filhos praticamente todos vão ser, assim, referências de carreira. Eu acho que tem uma só que não segue carreira artística, que eu acho que ela vai virar, não sei se é bióloga ou se é um filho que vira biólogo, mas tem um que é historiador, outro é musicista, outro é escritor, os netos também. Então, assim, é uma família que é muito importante no cenário cultural alemão até hoje. Um beijo para os Moreira Salles e para os Buarque de Holanda. Mas, agora eu não lembro se é o filho ou se é um neto, ele tem um livro que se chama Terra Mátria, que ele vai narrar, junto com duas outras pessoas, que é o Carl Joseph Kuchel e o Paulo Astor Sete, essa história da origem brasileira do Thomas Mann. Chama Terra Mátria, saiu pela Civilização Brasileira. Thomas Mann, que declarou em várias vezes que ele gostaria de visitar o Brasil, nunca visitou, mas que ele gostaria de revisitar a pátria natal da mãe dele, mas ele era muito simpático ao Brasil. E aí tem um episódio que ficou famoso para encerrar, felizmente, aqui. Agora eu prometo que é verdade. Tô igual o narrador da Montanha, mas vai acabar, hein? Vem aí. Até este podcast imenso precisa ter um fim. Precisa ter um fim, vai acabar. O trovão já ecoou, já vai acabar este podcast. Mas ele ganhou um prêmio Nobel em 29, né? Então, assim, quando vem a Segunda Guerra Mundial, ele já é uma sumidade, ele é uma referência intelectual. E anos depois, eu não lembro exatamente agora me compliquei, que eu vou falar do prêmio Nobel, não lembro se é antes ou depois, mas ele já era muito famoso e ele seleciona, todo mundo queria fazer entrevista com ele, ele fala, não, vamos dar uma organizada aqui, não vou conseguir falar com todo mundo. Mas ele escolhe 20 jornalistas do mundo para dar entrevistas, só para esses 20. Tipo assim, ó, acabou... Beijo, papai ama todos. E ele faz questão de colocar um brasileiro na lista, um dos 20. E ele fala, eu quero dar entrevista para um brasileiro por conta de mamãe, da origem de mamãe. E sabe quem é este brasileiro, Luana? Quem, João? Sérgio Buarque de Holanda. Era um jovenzinho ainda, mas ele escolhe, ele fala, eu vou dar entrevista. E ele fala, eu acho, eu não li a entrevista, quero ler. Mas ele fala, eu escolhi você porque eu queria dar entrevista para um brasileiro. Gosto muito, ele fala algo do tipo, gosto muito de conversar com brasileiros. E só uma última recomendação muito rápida também. Vou parar também, gente. Mas é que eu ia recomendar, se vocês forem a Paraty, dá para visitar a casa da Julia Mann. Ela está em ruínas, poderia, né, ser feita alguma coisa ali, construída alguma coisa, não existe. Está em ruínas, mas é um lugar muito bonito, a casa ainda tem boa parte da estrutura de pé,
Então é uma curiosidade, assim. Eu morei muito perto dali, ela fica na região das Marinas, e para mim era sempre muito interessante pensar, né, como que essa menina que cresceu ali, naquela praia, naquele visual, naquele cartão postal de Paraty, como foi essa mudança para ela, né? Deve ter sido drástica, né? Ela se muda novinha. É criança ainda, E tem uma lenda, né? Ninguém sabe muito bem se isso é verdade, mas de que na hora da morte ela teria falado um idioma estranho que ninguém entendeu, né? E que poderia ser o português. E eu acho interessante essa sombra que o Thomas Mann tem que carregar, né? Porque tudo na vida dele, os críticos falam em vários momentos que a imprensa acusava, né? Ah, mas é o sangue latino dele, gritando. Ele é contra a guerra, ele é a favor da guerra porque ele é latino. Ele é contra porque ele é latino. Tudo era porque ele era latino, né? O sangue quente dos latinos americanos, a raça impura, ele é mestiço, ele não é um alemão como nós, né? Então, assim, um autor que teve que lidar com isso no começo do século XX, imagine. Na Alemanha nazista, inclusive, né? Assim, e lidou, acho que bem, né? Ele menciona que o Brasil, muito en passant, ele não chega nem a ser, assim, algo digno de nota, porque eles tomam um café, que é brasileiro, eles fumam um charuto, que é brasileiro, tem um momento do seminário, mas acho que ele lidava bem com essas críticas, assim, né? Mas é isso, gente. Reizinho. Sabe de que eles me chamam? De Queen! Mas é isso. Finalizamos, fechamos episódio de Melhores. Agora. Ah, não! Ainda falta um. É que a gente já gravou, aí estou confusa. É porque a gente tá igual o narrador. O vai e vem aqui do tempo tá me deixando perdida. A gente já gravou o episódio de melhor leitura em comum, mas vocês só vão ter acesso a ele na semana que vem. Ficou muito bom o episódio. Um classicão, viu? E mais não digo. Vamos tentar manter algum suspense nesse podcast, porque tá difícil, né, João? Tá bem difícil. Tá difícil. Mas agora eu só vou ler Calhamaços. O próximo livro que eu vou ler é Ulisses, já escolhi. Eu acho tão bonitinho, porque o João me falou isso ano passado. Ele falou assim, sempre que eu tenho férias, eu leio um calhamaço. Janeiro de 2024. E aí é isso. Começou nas férias de 24, terminou nas férias de 25. Agora, eu queria, inclusive, aproveitar esse momento kkk de descontração. Se você já nos escutou até aqui, mas 1 minuto não é nada. O Montanha Mágica é um desses livros que antes de ler eu sabia que eu ia amar. Gente, eu tinha certeza que eu ia amar este livro. Vocês têm esses livros? Tem vários livros que assim, nunca li, sempre te amei. E eu tenho certeza. Eu falei com a Luana, eu já escolhi minha melhor leitura de 2025, lerei aqui e eu tenho certeza que eu vou amar o livro. Não tem por que eu não gostar. João sempre soube que ia amar, mas ele não tinha ideia do tamanho do livro, porque eu também lembro disso. No início do ano passado, ele falando, é grande, tem umas 500 páginas, tadinho. 800, gente, 50. E é um livro que ele te engana, porque no começo a história é assim, papapá, e você fala, nossa, uma tarde eu li 100 páginas, que isso, 1 semana eu vou matar. Aí no meio o negócio vira um trem que você fala, meu Deus. E assim, eu tô procurando aqui um exemplo para mostrar, gente, é um livro tenebroso. Os parágrafos são assim, ó, não vai focar. É uma página inteira, Luana, o parágrafo, tá vendo? Às vezes não tem diálogo, não tem frase curta. É uma linguagem muito clássica, assim, muito sofisticada. Então, assim, aqueles períodos imensos exige, mas entrega. Eu acho um livro dessas exceções. É um livro extremamente pretensioso quando se lê o prefácio. É um livro que eu vou discutir o tempo, a Primeira Guerra, as impressões humanas. Você fala, nossa, vamos ver. Você vai num livro de 850 páginas, aí você já vai meio assim... por muito menos eu já me decepcionei. Eu já li livros pretensiosos que eu falo... e dá conta, viu? Ainda te entrega mais. Volto a dizer... Leia um livro, vários pontos altos, mas o final deste livro é um negócio. O capítulo que ele chama de O Trovão é, assim, incrível. Fechamos aqui, João, finalizando sua taça de vinho. Eu sou chique, bem! Vamos fazer uma enquete, João?
para descobrir quantas pessoas chegaram até aqui, até o final do E tem episódio. que pôr uma pegadinha assim, se você ouviu até aqui, comente trovão no comentário, que aí a gente vai saber que você ouviu. Boa, comentem trovão. É isso, só para os fortes. Raios e trovões! Gente, obrigada pela companhia de vocês no último ano. Pela paciência. Pela paciência. A gente tá sempre dizendo que vai diminuir o tamanho dos episódios e não aconteceu ainda, Eu já né? nem falo mais, eu já... João ainda de férias, né? Aí o episódio fica maior mesmo. Daqui a pouco deve dar uma reduzida. Faltam aí 15 dias para eu só comentar conto e poesia. Agora até julho é conto, novela, poesia. Eu estou pensando seriamente em transformar este episódio de hoje em 2. Porque claramente Thomas Mann vira um episódio sozinho aqui, com tranquilidade. A gente pode lançar um episódio extra. É um episódio extra. Eu topo, acho uma boa. 2 episódios de 1h30. É isso. Ai, gente, peço desculpas. Me excedi, me extrapolei. É, empolgação, né? Mas é isso, gente. Leiam A Montanha Mágica. É um livro bom para levar pra praia. É um livro fininho. Agora que você falou, agora eu me senti em casa. Agora eu vou falar mais ainda, porque ele tem mais 2 horas. Inclusive, trouxe aqui mais um ponto que eu não tinha mencionado por causa do tempo. Aí terminei o capítulo 1. Agora eu quero comentar o 2, antes de chegar. Tchau, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijos, beijos.